Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que está super em alta, né? Aquela de buscar a nossa melhor versão. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? A gente vai mergulhar aqui numa reflexão de um estudo devocional que propõe exatamente isso. Um novo olhar que, olha, pode surpreender. E o ponto de partida para essa conversa toda vem de uma passagem bem forte lá de Eclesiastes. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Basicamente, é um chamado, sabe? Um chamado para a gente colocar excelência e fidelidade em tudo que a gente faz. Um convite para agir com mais propósito, com mais dedicação. Não importa se a tarefa é grande ou pequena. Ok, então o primeiro ponto é esse, um chamado à excelência. Mas que tipo de excelência é essa, afinal? O estudo deixa claro que o lance aqui não é buscar aplauso, sabe? Não é fazer as coisas para ser reconhecido. É muito mais sobre expressar quem a gente é de verdade, nosso caráter, nas nossas ações do dia a dia. E é aqui que a coisa fica interessante, porque, segundo esse estudo, o grande objetivo é oferecer o muito melhor de nós mesmos para as outras pessoas. Pensa só, isso muda tudo. Tira a gente daquele modo automático, da mediocridade e coloca a gente num caminho de dedicação mesmo, de transformar o comum em algo que realmente tem significado. Tudo isso soa muito bonito, né? Mas, vamos ser sinceros, como é que esse ideal se encaixa na nossa realidade? É aí que a gente entra no segundo ponto, a nossa falha diária. E esse é um ponto que, nossa, pega todo mundo, principalmente quando o assunto são os nossos relacionamentos mais próximos. Sabe aquela pergunta que fica martelando na cabeça? Por quê? Por que que justamente as pessoas que estão mais perto da gente, as que a gente mais amam, nem sempre recebem o nosso melhor? É uma questão bem incômoda, né? E é exatamente isso que a gente vai explorar. E olha só essa comparação, ela mostra essa desconexão de um jeito bem claro. De um lado, o que a gente pretende oferecer, presença, mansidão, cuidado, e do outro, o que às vezes a gente acaba entregando. Pressa, uma resposta dura, indiferença. É exatamente essa distância, essa tensão entre a nossa intenção e a nossa ação que o estudo aponta como um problema central na nossa vida. Tá, mas qual é a causa disso tudo? Por que isso acontece? Agora a gente vai fundo na explicação que o estudo traz, porque ela vai além do óbvio, sabe? A gente vai falar do diagnóstico espiritual por trás dessa falha. E aqui a perspectiva muda completamente o foco. Não é só sobre dizer, eu tenho um temperamento difícil ou tive um dia estressante. Essas seriam as explicações mais fáceis, talvez mais psicológicas. Mas a abordagem aqui vai mais fundo. A questão é identificada como uma deficiência espiritual. E essa frase do estudo resume o diagnóstico de um jeito muito forte. Diz que isso revela, aspas, um coração que não está suficientemente cheio de Deus para transbordar bênção. A lógica é bem direta, né? A gente não consegue dar o que não tem. Um coração que não está cheio simplesmente não tem o que transbordar para os outros. Ok, então a gente já viu o problema e o diagnóstico. Mas e a solução? Como a gente resolve isso? Vamos ver agora a proposta do estudo, que usa o apóstolo Paulo como um grande exemplo para ilustrar o que ele chama de a plenitude da bênção. O estudo aponta para uma passagem lá em Romanos, onde Paulo fala que espera chegar em Roma na plenitude da bênção de Cristo. Pensa bem, ele não estava indo para uma simples visita. Ele tinha essa convicção, essa certeza, de que a presença dele ia levar algo de valor espiritual, que ele ia abençoar as pessoas lá. E é nessa ideia que a gente encontra uma pista de como sair daquele ciclo de falha que a gente viu antes. Mas na prática, o que significa essa tal de plenitude da bênção de Cristo? Bom, um estudo define assim: é estar cheio do Espírito de um jeito que isso se torna algo concreto, algo que a gente consegue comunicar como um dom espiritual ou uma bênção para os outros. Não é um sentimento vago, entende? É a capacidade de, por exemplo, levar paz para um ambiente que está pesado, ou de dar uma palavra de ânimo que realmente muda o dia de alguém. E agora a gente chega no ponto alto, onde todas essas peças se encaixam. A gente vai finalmente redefinir aquela ideia do começo, o que significa ser a nossa melhor versão. Olha só esse contraste. De um lado, a gente tem a melhor versão que o mundo prega, ser mais forte, mais eficiente, mais admirado. É uma corrida sem fim. Mas do outro lado, a gente tem a melhor versão segundo o estudo. E é totalmente diferente. Ser cheio do Espírito, ser transformado por Cristo e, por consequência, se tornar uma fonte de bênção. A diferença é gritante, né? Então, depois de toda essa jornada, a gente chega na pergunta final, a pergunta que vale ouro.
de acordo com esse estudo, o que é, de verdade, a melhor versão de uma pessoa? E a resposta é direta, simples e, ao mesmo tempo, tem o poder de mudar tudo. A sua melhor versão é você cheio do Espírito Santo. É isso. A ideia central do estudo é essa. Percebe? Não é sobre autoajuda, sobre se aperfeiçoar nos padrões do mundo. É sobre preenchimento, um preenchimento espiritual. E aí o ciclo se fecha perfeitamente. A solução que a gente viu se conecta lá com o problema do começo. Aquela nossa dificuldade em dar o nosso melhor para os outros não se resolve com mais esforço, com mais técnica. Ela se resolve quando a gente vai na fonte, quando a gente se enche de Deus, que é a fonte de toda a bênção. Para a gente terminar, fica aqui uma provocação, uma reflexão inspirada na conclusão desse material todo. Imagina só, como a vida poderia ser diferente, a nossa e a de quem está perto, se a gente chegasse em cada lugar, em cada conversa, em cada interação, com esse objetivo, ser uma bênção. Não para buscar algo, mas para entregar. Fica aí a reflexão.